Um dos fenômenos ondulatórios é o fenômeno da reflexão, que ocorre quando uma onda incide num obstáculo e retorna ao meio de origem sem que ocorra variação da velocidade de propagação dessa onda. Então, as ondas sonoras elas podem sofrer reflexão quando essa onda sonora incide num obstáculo e retorna ao meio de origem. O nosso ouvido ele só consegue diferenciar dois sons iguais se eles atingirem a nossa orelha com intervalo de tempo superior a 0,1 segundo. Então, se você tem dois sons iguais que chegam até o nosso ouvido com um intervalo de tempo menor do que 0,1 segundo, você não vai conseguir distinguir um som do outro. Em física, a gente chama de eco o fenômeno na qual uma onda sonora incide num obstáculo e sofre reflexão, retornando até o observador. Quando o som refletido e o som emitido eles chegam num observador no intervalo de tempo menor do que 0,1 segundo, a gente tem o fenômeno da reverberação. Então, o eco é o fenômeno acústico decorrente da reflexão das ondas sonoras em um obstáculo. Então, é o fenômeno da reflexão do som, reflexão sonora. A reverberação é uma sobreposição de ondas sonoras, porque a diferença de tempo entre o som emitido e o som refletido, que chega até o observador, ocorre no intervalo de tempo menor do que 0,1 segundo. Então você não vai conseguir distinguir o som emitido do som refletido. Lembrando que a velocidade de propagação do som no ar é 340 metros por segundo. Então, em segundo, o som vai percorrer 340 metros no ar. No intervalo de 0,1 segundo, o som vai percorrer 34 metros no ar. Considerando que você tem o som se deslocando até um obstáculo e retornando até o observador, então você tem 34 metros. Se você calcular a distância para a ida e para a volta da onda sonora, você tem uma distância de 17 metros. Então, para que o som emitido e o som refletido tenham um intervalo de tempo entre uma diferença de tempo de 0,1 segundo, é necessário que a diferença de distância entre o observador e o obstáculo seja de 17 metros. Então, 17 metros para o som chegar até o obstáculo, 17 metros para voltar até o observador, você tem os 34 metros. Então, quando o observador ele fala e ele emite uma onda sonora, e ele está a uma distância superior a 17 metros do obstáculo, ele vai conseguir distinguir o som emitido do som refletido. Aí ele vai conseguir observar o eco. Caso a distância entre o observador e o obstáculo seja menor do que 17 metros, ele não vai conseguir distinguir a onda emitida da onda refletida. E aí ele vai observar o fenômeno da reverberação, que é uma sobreposição de ondas sonoras, onde ele não consegue distinguir uma onda da outra. Como foi visto, o nosso ouvido ele é só capaz de identificar ondas sonoras, ondas mecânicas, que estão compreendidas na faixa entre 20 Hz e 20.000 Hz ou 20 kHz. Então, se a onda sonora que chega até o nosso ouvido está compreendida nessa faixa de frequência, 20 Hz e 20 kHz, nessa faixa de frequência, o nosso ouvido vai ser capaz de identificar o som. Caso a onda esteja abaixo de 20 Hz, o nosso ouvido não vai ser capaz de identificar e a gente chama de infrassom. Então, o infrassom são as ondas mecânicas que têm uma frequência abaixo de 20 Hz. Ela não pode ser ouvida pelo ser humano, mas existem alguns animais que emitem e ouvem nessa faixa de frequência, que é o caso, por exemplo, do elefante, do cachorro e do morcego. Já se a onda mecânica emitida tem uma frequência superior a 20 kHz, a gente chama de ultrassom. O nosso ouvido também não vai ser capaz de identificar esse som, mas o ultrassom é bastante utilizado na medicina para exames clínicos e também em radares e navio. Uma das principais características das ondas é que elas transportam energia sem transporte de matéria. Então, quando uma onda chega até um sistema físico, ele tá levando essa onda está levando energia até esse sistema físico. Quando você fornece uma onda para um determinado sistema físico e a faixa de frequência dessa onda é igual a uma das frequências naturais de vibração desse sistema físico, esse sistema físico começa a vibrar
com uma amplitude maior. Ele começa a acumular energia muito mais do que ele recebesse ondas com outras frequências, que não igual à frequência natural de oscilação dele. Então a gente chama esse fenômeno de ressonância. Então a ressonância é o fenômeno na qual um sistema físico ele passa a acumular energia, passa a vibrar com mais amplitude, devido a ele estar recebendo uma onda que tem uma frequência igual à frequência natural de vibração desse sistema físico. A frequência de uma onda depende exclusivamente da fonte que produziu essa onda. Então, quando ocorrem fenômenos ondulatórios, como por exemplo a reflexão, a refração, polarização, interferência, você não tem alteração da frequência da onda. A frequência ela depende exclusivamente da fonte que está produzindo essa onda. Só que você pode ter uma alteração na percepção da frequência de uma onda sonora que um observador está identificando. Isso ocorre quando você tem um movimento relativo de aproximação ou de afastamento entre a fonte e o observador. Esse efeito é chamado de efeito Doppler. Então, o efeito Doppler ele é a alteração da frequência sonora que o observador percebe de uma onda quando você tem um movimento relativo entre a fonte e o observador, um movimento ou de aproximação ou de afastamento. Devido ao efeito Doppler, o observador ele vai identificar uma frequência diferente da frequência que é emitida pela fonte sonora, quando tem um movimento relativo entre a fonte e o observador. Essa frequência que o observador vai identificar é o que a gente chama de frequência aparente. Para calcular a frequência aparente, a gente vai utilizar a seguinte equação. Então, a frequência aparente é igual à frequência real da fonte sonora que está emitindo o som, vezes a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som no ar, mais ou menos a velocidade da fonte. Então, ali na equação, o Vs é a velocidade do som no ar, Vo a velocidade do observador, Vf a velocidade da fonte sonora e o F é a frequência real do som que é emitido pela fonte. Vamos analisar algumas situações onde a gente tem movimento relativo entre o observador e a fonte. No primeiro caso, um observador se aproximando de uma fonte parada. Se a fonte está parada, o Vf vai ser igual a zero. A velocidade do som no ar você vai somar com a velocidade do observador. Então você fica com a equação frequência aparente igual a frequência real vezes a velocidade do som no ar mais a velocidade do observador dividido pela velocidade do som no ar. Se a gente analisar essa equação, o resultado da divisão vai ser um valor maior do que 1, porque você está somando a velocidade do som no ar mais a velocidade do observador. Então a frequência aparente vai ser maior do que a frequência real. E nesse caso você vai ter um som mais agudo. No segundo caso, o observador se afastando de uma fonte parada. Então, se o observador está se afastando, lá na equação a gente vai ficar com a velocidade do som menos a velocidade do observador dividido pela velocidade do som. Essa relação ali, essa razão, vai ser um número menor do que 1. Então a frequência aparente vai ser menor do que a frequência real e você vai ter um som mais grave. Na terceira situação, você tem uma fonte se aproximando do observador parado. Então, nesse caso, agora você tem que a velocidade do observador, o VO, é igual a zero. Você vai ficar com a frequência aparente é igual à frequência real vezes a velocidade do som dividido pela velocidade do som menos a velocidade de aproximação da fonte. Nessa relação da divisão entre a velocidade do som e a velocidade do som menos a velocidade da fonte, você vai ter um número maior do que 1. Então a frequência aparente vai ser maior do que a frequência real. Se a frequência aparente é maior, significa que você tem um som mais agudo. Se você tem uma fonte se afastando de um observador e o observador está parado,
tua velocidade do observador vai ser igual a zero, aí você fica com a frequência aparente igual a frequência real vezes a velocidade de propagação do som no ar, dividido pela velocidade de propagação do som no ar, mais a velocidade da fonte. E nessa divisão ali, o resultado vai ser menor do que um. Logo, a frequência aparente vai ser menor do que a frequência real. E você vai ter um som mais grave.